Dando continuidade às comemorações ímpares do mês de outubro, que são muitas, não são poucas. Comemoramos dias das crianças, comemoramos dia dos professores, comemoramos a data da padroeira do nosso país, na imagem de Maria, comemoramos o nascimento de Kardec, em 1º de outubro, comemoramos hoje o nascimento de nossa mentora, Irmã de Castro Rocha, a nossa casa, como símbolo de amor e caridade, que tem nos balizado nos caminhos do bem. É com muita alegria que nós recebemos a cada um de vocês, para compartilharmos um pouco da vida e da obra de Meimei e sua mensagem também. Que para alguns que já têm familiaridade, outros vão conhecer quem foi Irmã de Castro. E para falar da vida da nossa irmã, é inevitável que a gente fale também sobre o movimento espírita mineiro que aconteceu com seu ícone de Chico Xavier. Então nós vamos começar a nossa história em 22 de outubro de 1922, quando de quando? 1922, isso mesmo, quando Irmã de Castro em Pedro Leopoldo, estado de Minas Gerais, numa família de 4 irmãos, uma família simples, humilde, de poucos recursos. Uma criança, pois não? Mateus. Sim, eu falei o quê? Desculpa, Pedro Leopoldo. Eu já adiantei, eu dei spoiler, né, Alice? Eu já dei spoiler, né? E Mateus Leme, que ela nasceu, com certeza. E ela nasceu uma criança muito especial, muito bonita e com uma inteligência que sobressaía entre todas as outras de sua escola. Além desses atributos, Irmã também trouxe uma doença, uma nefrite crônica, que desenvolveu logo na infância a respeito dos seus rins, que tinham uma inflamação. Mas ela continua sua trajetória e bem nova, ela se muda para Itaúna, agora sim, né? E lá ela dá continuidade aos seus estudos. Ela tinha o desejo de formar em magistério, para ser professora, porque o sentimento dela maternal era presente durante toda a sua vida. Tem lugar aqui na frente, se quiser, né? Só que a doença progride, continua. E a partir disso, por volta dos 17 anos, ela muda para Belo Horizonte com a irmã, e depois os familiares vêm. E é mais ou menos nessa data que ela conhece o seu futuro marido, Arnaldo Rocha. Familiares em comum, o irmão de um apresenta para outro, e eles ficam durante 4 anos com uma amizade. A doença nefrite de Irmã avança, mas após 4 anos desta amizade, Arnaldo propõe casamento. Os dois muito jovens, Arnaldo também nasceu em 1922, em agosto, né, de 1922, no auge da sua juventude, e eles resolvem casar. E esse casamento ocorre, vocês sabem onde, gente? Na Igreja São José, ali no centro de Belo Horizonte, né? E alguns fatores são muito interessantes em relação a esse casamento. Primeiro, que Arnaldo era ateu materialista. Ele vinha de uma família espírita, a mãe era espírita, mas ele não. Era ateu e materialista, né? Uma coisa casasse com a outra. E aí ele chega para marcar o casamento e o padre da igreja pergunta: você é católico? E o que ele responde? Não, meu filho. E o padre fala, então não posso fazer esse casamento. Aí Arnaldo retira, segundo fala dele, um talão de cheque, assina e é feito o casamento na igreja católica. Ocorre o casamento. Na hora que termina a cerimônia, Irmã sai e tem um mendigo na porta da igreja e ele pede uma moeda. Como se mudasse alguma coisa, né, gente? Daquela época, hoje, na Igreja de São José, que continua a mesma coisa, né? E o mendigo pede a ela algo e ela: estou casando, eu não tenho nada. Ela olha,
vê o buquê de flores, entrega para ele e dá um beijo na testa do mendigo. Arnaldo olha aquilo, essa mulher é meio estranha, né? Mas segue em frente. E os dois muito felizes continuam essa jornada. Porém, Irma, que agora chama-se Irma de Castro Rocha, o Rocha em decorrência de Arnaldo, desenvolve a doença e a partir daí ela faz uma cirurgia das amígdalas. E essa cirurgia faz com que desencadeie uma infecção generalizada nela. Vou chegar para cá um pouquinho para não ficar muito longe de vocês, né? Ocorre uma infecção generalizada com ela. E ela começa por vários processos de adoecimento do corpo físico, com a perda da visão, inclusive, processos do pulmão, e ela começa um processo interminável. Mas o mais interessante é que, apesar de Irma ser católica, ela era uma médium vidente, vocês sabiam disso? Ela via na casa dela a avó dela, Mariana, que já tinha desencarnado. E ela falava: Arnaldo, vovó veio me visitar. E Arnaldo, como era ateu, ele achava que ela era esquizofrênica, gente. Que ela estava tendo um surto, variando por causa da doença. E várias passagens dela diziam isso. Tem uma passagem em que ela está conversando com uma criança e Arnaldo chega do serviço, tira a roupa e senta. Na hora que ele vai sentar, ela fala: não senta aí não, você vai sentar em cima do meu filhinho. E Arnaldo olha com aquilo e fala: é a doença que está vindo. E aí Irma desenvolve, vai ficando, vai piorando, e uma certa data Arnaldo chega em casa. E quando ele chega, a Irma está toda arrumada. E ela não tinha mais a visão. Ela tinha passado batom, se arrumado toda. E ela pergunta para o Arnaldo: estou bonita? E ele fala: está linda, mas aonde vai? E ela fala com ele: vovó vem me levar. Só que Arnaldo não sabia, não compreendia as coisas espirituais. E naquele dia ela começa a passar mal, muito mal, muito mal. Começa a vomitar sangue, uma cena muito complicada, muito complexa. E Arnaldo sai para procurar socorro. E quando ele volta, Irma já tinha desencarnado. Gente, Arnaldo era um esportista. Ele lutava jiu-jitsu, ele era nadador. Ele era um rapaz cheio de vida, forte. Ele definha na depressão. Vocês imaginam, você é jovem, casa com uma mulher jovem, linda, e quase 2 anos depois, essa mulher desencarna. E para ele foi muito. Dizem que ele perdeu mais de 10 quilos após o desencarne de Irma. E aí um dia ele estava passando, antes deste dia, existe um momento em que Arnaldo, numa chuva muito forte em Belo Horizonte, não mudou também muita coisa não, né? Numa chuva bem forte, ele entra na casa do irmão, que era espírita. O irmão chama e ele fala: não precisa, mas a chuva estava piorando. Aí ele entra, fala: sou obrigado a entrar. Chegou lá, estava tendo uma reunião mediúnica. E ele pensa naquele momento: ixi, lá vai esse povo mexendo com os espíritos, né? E quando ele entra, para surpresa dele, o irmão coloca ele sentado na mesa já, próximo de uma médium. Era uma médium italiana que estava na casa. E durante a reunião mediúnica, em dado momento, essa médium com os que tinha um sotaque italiano, ela começa a falar, a manifestar mediunicamente. E começa a mudar seu sotaque. Arnaldo tem um relato que nunca presenciou um processo de incorporação tão perfeito, mesmo depois nas outras reuniões que a gente vai falar. Ele relata que o rosto da médium da senhora, ele compara a um maracujá de gaveta, de tamanha quantidade de rugas. E que naquele momento da incorporação, a pele dela ia ficando lisinha no fenômeno mediúnico de magnetismo. E aí,
a médium começa a falar e fala: meu Naldinho não tem como compreender ainda. Mas estamos aqui, neste momento, para dizer que os trabalhos no campo espiritual serão dados continuidade. E neste momento ela usa uma palavra chamada solzinho, porque antes de morrer, ela falou com o Arnaldo: você vai ficar sozinho. Então ela o chamava de meu sozinho. E a médium relata isso. E Arnaldo se assusta, porque ele não era espírita. E fica impressionado com aquele fenômeno. E aí o tempo passa mais um pouco, mais ou menos 50 dias depois do desencarne de, então, Irma. Ele, na Avenida Afonso Pena de Belo Horizonte, ele vai se desviar de duas senhoras e ele tromba em um homem. O homem praticamente cai no chão, os papéis espalhados, aquela confusão toda. Ele para levantar, para pedir desculpa. Quando ele olha, o homem era Chico Xavier. Um encontro planejado há milênios. Ele reconhece Chico porque Chico já tinha dado entrevista na revista O Reformador. Ele pede desculpas. Chico levanta, passa a mão no rosto de Arnaldo. Só que naquela época, gente, não era muito comum o homem se tocar. E Arnaldo põe um pé para trás e fala: opa, que intimidade é essa? E Chico fala com ele: meu Naldinho, a nossa princesa Meimei vive. Ela está aqui e te convida para uma reunião mediúnica. Pensa, gente, Chico encontra com ele na Afonso Pena e o convida para uma reunião mediúnica. Só que a reunião mediúnica não era aqui, em Belo Horizonte. Era agora sim, né, Alice? Em Pedro Leopoldo. Onde Chico já estava, né, no processo das suas psicografias, dos seus livros, do seu processo missionário da doutrina dos espíritos. Arnaldo se assusta com aquilo, mas ele fica muito mais impactado pela mensagem, pelas palavras que Chico traz, porque Chico fala Meimei, nossa princesa Meimei. E Arnaldo fala: ninguém sabia que nos chamávamos de Meimei. Meimei é uma expressão chinesa, que eles pegaram de um livro chinês, mas que qualquer filme que se a gente for ver chinês, vai ter o tratamento junto com uma moça bonita: Meimei, minha noiva adorada, meu amor eterno. E eles se tratavam e ninguém mais sabia disso. E Arnaldo acha aquilo muito diferente. E nesse inteirinho, a mãe de Arnaldo o presenteia com o Livro dos Espíritos. E aí ele começa a ler a obra sem entender muita coisa. Mas vai atrás de Chico nas reuniões de Pedro Leopoldo. Por isso, falar da história de Meimei é falar deste movimento espírita. Almas, espíritos entrelaçados por compromissos milenares. Nós estamos falando de Arnaldo, Chico, Irma, Emmanuel e um grupo de espíritos que vem com esta missão entrelaçando tempo após tempo para se encontrarem e continuarem uma história de dedicação na seara do Cristo. Chico então começa a frequentar as reuniões na casa de Pedro Leopoldo, Luiz Gonzaga, ainda existe ainda, né? Quem faz as visitas. Eram reuniões públicas que aconteciam. E Arnaldo começa o que seria uma amizade de mais de 60 anos junto a Chico. Ele frequenta as reuniões públicas. Como ele morava em BH, após as reuniões, ele dormia na casa de Chico, porque não tinha como voltar no mesmo dia. Então ele pousava lá, como diriam os mineiros, tomava café. E esse processo foi durante um bom tempo. Até que um dia Chico, que não tinha pouco trabalho, que já estava nas suas psicografias,
recebe uma orientação dos benfeitores espirituais. Nessa orientação, ele chega para Arnaldo e fala: Arnaldo, os benfeitores pedem para que arrumemos um lugar, uma casa mais simples, mas que não seja a de Luiz Gonzaga, para que possamos dar atendimento aos espíritos sofredores. Chico já fazia o trabalho dele, de psicografia, das mensagens, da medicação. E Arnaldo acha aquilo um pouco diferente, fala, nós precisamos de um lugar mais restrito para atender os espíritos sofredores. E aí eles conseguem, mesmo em Pedro Leopoldo, acharem uma casa mais simplória. E aí Chico fica pensando, como deve chamar essa casa? E Arnaldo tem ótimas ideias, porque ele era bem para frente, né? E ele falou, já sei, Chico, vai ser Casa dos Espíritos. Chico olha para ele e fala, você tá doido? O povo já não entende mediunidade, já tem medo de espírito, vai achar que isso aqui é uma casa de fantasma. Casa dos Espíritos, todo mundo vai sair correndo. Aí Arnaldo pensa, falou, já sei, vai chamar Casa de Allan Kardec. Chico olha para ele com aquela mansuetude, aquela simplicidade, fala, meu amigo, vamos deixar disso. Já está decidido. É Casa de Meimei. A partir daquele momento, Chico chama os médiuns, ele seleciona médiuns. Me falam por volta de 10, que começam as reuniões que a gente conhece hoje como reuniões de desobsessão na Casa de Meimei. Essas reuniões, além da coordenação geral de Emmanuel, tinha também como mentoria Meimei. Vocês sabiam disso, gente? Os trabalhos de Meimei começaram com reuniões de desobsessão. Não foi com evangelização, como todos pensam. E quem era o doutrinador da reunião? Arnaldo Rocha. Muita gente pensa que era Chico, não é isso? Não era Chico, era um médium, que além da psicografia, agora desenvolve também a psicofonia. Muitas pessoas acham que Meimei era amiga de Chico durante a encarnação. A proximidade desse grupo no plano espiritual acontece com primazia após o desencarne dela. E a partir daí as reuniões de desobsessão começam a acontecer na casa de Meimei. E Arnaldo é o orientador, coordenador, doutrinador, como queiram chamar. E era natural, porque Chico é que tinha as visões de incorporação, como que ele ia ser o coordenador da reunião. Nós sabemos através dos estudos que os coordenadores não têm a visão da mediúnica dos campos dos espíritos que estão. É uma ligação direta com o mentor. E a partir daí começa-se um processo de empatia, de afinidade. Como eu disse para vocês, as reuniões terminavam e após a reunião, algumas pessoas eram chamadas para tomar um café na casa de Chico. Neste café, já era tarde da noite, vocês imaginam, né? Mesmo terminando a reunião, Chico recebia mensagens de Meimei. E mensagens, inclusive, direcionadas a Arnaldo, seu marido encarnado ainda. Muitas dessas mensagens deram origem ao livro Meimei, Vida e Mensagem, que ela traz os relatos referentes a isso. Paralelo a isso, Arnaldo, aqui em Belo Horizonte, onde ele morava, começava um trabalho numa casa espírita chamada Luz e Humildade. Eu não sei qual era o bairro que ficava essa casa espírita. E nessa casa espírita ele começa o trabalho aí sim de evangelização, a lidar com as crianças. Quando ele retorna para Pedro Leopoldo, e em uma das manifestações de Meimei, através do médium, Meimei se alegra imensamente e manda uma mensagem para ele. Meu Naldinho, agora nós temos a família unida. Eu, você e todas as crianças. Meimei queria muito ser mãe. Era um desejo dela essa maternidade.
Mas a doença que assolou, o pouco tempo de vida, impediram disso. E no plano espiritual, quando ela percebe que Arnaldo abraça esse projeto, ela se alegra. E a partir daí, ela lança o primeiro livro espírita voltado para a evangelização, que é o Pai Nosso, né? Eu vou ler para vocês a mensagem de Emmanuel, na introdução do livro Pai Nosso, no qual ele apresenta quem é Meimei para todos nós. Ele diz o seguinte: não é somente uma valorosa missionária do bem da luz, mas também devotada orientadora de crianças que se desvendam no mundo espiritual, pela formação da mente infantil, a claridade do Evangelho Redentor. Sua abençoada maternidade espiritual se irradia com crescentes configurações por toda parte em favor dos pequeninos. E aí lá no final ele escreve: são nossos votos, Emmanuel Pedro Leopoldo, junho de 1952. 5 anos após o desencarne de Meimei, 5 anos de trabalho espírita de Arnaldo, os processos de trabalho e compromissos espirituais a partir daí deslancham. Depois desse livro vieram os outros também. Vieram muitas psicografias, muitas manifestações e Meimei muito presente em relação ao seu trabalho. A passagem de Meimei na Terra ela é muito curta, vocês perceberam. Ela desencarna com 24 anos. Foi muito rápido. Porém, traz muitos ensinamentos. Um dos que eu acho sensacionais é que Meimei não era espírita, ela era católica. E a gente vai ver daqui a pouco que esse processo católico permanece nos trabalhos do plano espiritual, para nos orientar que um coração cristão, ele não se fixa em dogmas, é o bem que deve ser feito. Passa-se o tempo e aí nós temos mais ou menos, acho que uns 8 anos depois, um livro de André Luiz chamado Entre a Terra e o Céu. Vocês já ouviram falar? Muitos de vocês. E neste livro, Entre a Terra e o Céu, nós temos uma personagem chamada Blandina, que depois Chico explica tratar-se de Meimei no seu trabalho no plano espiritual. E neste livro é narrado aonde Meimei trabalha. Uma colônia dentro de nosso lar, que recebe os espíritos que desencarnam ainda em fase infantil, da infância. Os relatos dizem que a colônia dela é em formato de castelo e que possui muitas florzinhas delicadas, azuis, rosas, decorando. E que existem no relato do livro mais de 2.000 crianças. E que Meimei fica com os casos mais sérios de desencarne. Mas ela não está sozinha. Quem faz companhia para ela nos trabalhos, gente? Não, Blandina era ela. A avó Mariana. Aquela senhora católica, de conceitos católicos, que no desencarne permanece com a feição de uma matrona, de uma senhora, está junto dos trabalhos de Meimei. E quando neste livro André Luiz visita, junto com Clarencio, e Meimei também permanece com as feições jovens, né, no desencarne, eles perguntam, mas não é ela, a dona Mariana, que é a coordenadora? Eles falam, não, a coordenadora é Meimei. Dona Mariana trabalha auxiliando. E tem umas passagens do livro que eu acho que são fundamentais para a gente compreender um pouco do trabalho de Meimei no plano espiritual. É o capítulo 9, no qual Clarencio está em conversação com a Blandina, a Dona Mariana e o André Luiz também se faz presente.
Vocês sabem por que André Luiz chama André Luiz, gente? Né? É, isso mesmo, né? Quando Emmanuel apresenta para Chico a nova missão das psicografias, das obras, e aí Chico vê o espírito chegando perto, ele assusta, conversa, os primeiros contatos, e aí ele pergunta, como você chama? E Emmanuel fala, o nome não importa. Mas Chico, mas eu tenho que te chamar de alguma coisa. Como é que você me dá um nome para eu poder te chamar? E ele fala, o nome, escolhe o que você quiser. E Chico fala, mas aí não vai ter jeito. Aí ele olha para o irmão de Chico dormindo e fala, como é que ele chama? Chico fala, quem? André Luiz? Ótimo, vai ser meu nome. E ele se apodera do nome do irmão de Chico, que na verdade ele não se chamava André Luiz. Nós sabemos pelas psicografias que André Luiz era um médico, Carlos Chagas, né, que desencarnou e muito envolvido, assim como André Luiz também narra sua história na medicina, ok? Uma coisa muito relevante em relação aos processos de Arnaldo, junto às reuniões de desobsessão com Chico, é que ele lança 2 livros. Uma chama Obras Psicofônicas e a outra Vozes do Além-Túmulo. Nessas obras é relatado o processo da reunião mediúnica de desobsessão. E mais ou menos uns 5, 6 anos após esse livro, saem as obras de Chico e André Luiz do livro Desobsessão e Mecanismos da Mediunidade. Ou seja, na casa de Meimei já estava sendo feito o laboratório que mais tarde serviria de base para André Luiz trazer. Mas voltando ao Lar da Bênção, aonde Meimei trabalha, o André Luiz pergunta para Clarencio, o que é isso? Que casa é essa? E Clarencio fala, é o Lar da Bênção. Nesta hora, muitas irmãs da terra chegam em visita a filhinhos desencarnados. Temos aqui importante colônia educativa, misto de escola de mães e domicílio dos pequeninos que regressam da esfera carnal. Eu fiz questão de trazer o trabalho de Meimei após o desencarne para a gente tentar entender um pouquinho do que é um espírito missionário. A história do desencarne é muito pequena, do encarne dela é muito pequena. Mas a obra de Meimei, que a gente só vincula muitas vezes com o trabalho da evangelização, a gente não tem noção desse legado. Ela, assim como outros espíritos muito especiais, corações que se emprestam à maternidade no plano espiritual, isso não é para qualquer um. Acolher espíritos que desencarnam, sofredores, em condições, muitas vezes, de malformações, perispiritualmente falando, corações que se envolvem com isso, é falar de espíritos realmente de alta envergadura. Blandina, agora ela respondendo a André Luiz, que parecia bastante versada nas questões da infância, considera, a respeito da conversação com Clarencio, a criança desencarnada muitas vezes é problema aflitivo, quase sempre dispõe de afeiçoados que a seguem de perto, amparando-lhe o destino. Entretanto, tenho observado milhares de meninos que, pela natureza das provações em que se envolveram, sofrem muitíssimo à espera de oportunidades favoráveis para a aquisição dos valores que necessitam. Prestem atenção agora. Em verdade, a maioria das mães é constituída por sublime falange de almas nas mais belas experiências do amor e sacrifício, carinho e renúncia, dispostas a sofrer e a morrer pelo bem-estar dos rebentos que a providência divina lhes confiou às mãos ternas e devotadas. Contudo, há mulheres cujo coração ainda se encontra em plena sombra. Mais fêmeas que mães, jazem obcecadas pela ideia do prazer e da posse.
e despreocupando-se dos filhinhos lhes favorecem a morte. O infanticídio, inconsciente e indireto, é largamente praticado no mundo. E como o débito reclama resgate, as delongas na solução dos compromissos assumidos acarretam enormes padecimentos nas criaturas que se submetem aos choques biológicos da reencarnação e veem prejudicadas as suas esperanças de quitação com as leis. O que ela está dizendo aqui? Ela está dizendo que a maternidade é uma missão. Para alguns, uma escolha. Para outros, não. E quando eu estava preparando o estudo de Meimei, em que eu pensei assim, nós vamos falar da biografia dela, nós vamos explicar um pouco quem é Meimei, porque muitos que vêm à casa nas palestras públicas não conhecem, não ouviu falar, não imaginam quem seja. Mas para além disso, qual é a missão de Meimei? E aí os quadros começaram para mim a aparecer e falaram assim, olha as crianças, olha as crianças. Esta é a mensagem de Meimei. Nós vivemos no mundo hoje onde é muito difícil ser criança. Não está fácil. As encarnações de resgate em que esses espíritos estão vindo. Certa vez eu ouvi, não me lembro agora se foi Haroldo ou mesmo Chico, que disse que nós temos que agradecer aos corações que nos recebem como mães, porque no plano espiritual muitas mães não querem receber. E aí, recentemente, numa reunião mediúnica em que estávamos, manifesta-se um grupo de mãezinhas prontas para receber esses espíritos. E espíritos esses que apresentam deformidades, que apresentam problemas sequelais. E nas manifestações mediúnicas, as mães negam, não querem, brigam, não quero vir, com uma agressividade, inclusive. E algumas manifestações desses espíritos que estão prontos para encarnar, eles também dizem, eu não quero ser rejeitado de novo, eu não quero vir num lar que não me amam de novo. E esses processos que nós vivenciamos muito próximo do aniversário da casa. E não foi à toa que esses quadros foram apresentados, para entender a mensagem desse espírito de resgate junto a esses pequeninos. A mensagem de Meimei é para que tenhamos mais cuidado, carinho, compaixão com as crianças. São espíritos devedores muitas vezes, que vem na nossa família não por paraquedas, não porque somos bons demais, e vem aquele menino encapetado que ninguém dá conta. Não é dessa forma. A mensagem é para que tenhamos cuidado, nós não sabemos o que está por trás daquele espírito. A vida pretérita, os entrelaçamentos. E hoje, mais do que nunca, Meimei tem recebido no plano espiritual, quando ela chama de infanticídio involuntário. O que vocês acham que ela está falando? Ela está falando de desprezo, ela está falando de, me ajudem aí, indiferença, rejeição, abandono, falta de amor, colo, carinho. Uma criança, quando vem no nosso ciclo familiar, ele não vem por um acaso, ele não é um estorvo. É uma oportunidade para ele e para nós de revermos débitos do pretérito. Então, Meimei vem alertar sobre isso. Um espírito, que a gente vai ver aqui no finalzinho, o motivo de não ter sido mãe, também por contas passadas, de suas vidas passadas, mas que desenvolve, por consciência crística, essa maternidade espiritual. E ela continua. Recebemos muitas solicitações de assistência a benefício
de pequeninos ameaçados de frustração. Temos irmãs que, por nutrirem pensamentos infelizes, eu vou ler de novo, nutrirem pensamentos infelizes, envenenam o leite materno, comprometendo a estabilidade orgânica dos recém-natos. Eu não estou falando de colocar veneno, não, eu estou falando disso aqui. Vemos casais que, através de rixas incessantes, projetam raios magnéticos de natureza mortal sobre os filhinhos tenros, arruinando-lhes a saúde. E encontramos mulheres invigilantes que confiam o lar a pessoas ainda animalizadas, que, à cata de satisfações doentias, não se envergonham de ministrar hipnóticos a entezinhos frágeis que reclamam desvelado carinho. Em algumas ocasiões, conseguimos estabelecer harmonia com a recuperação desejável. No entanto, muitas vezes, somos constrangidas a assistir ao malogro de nossos melhores propósitos. E aí André Luiz vem com uma pergunta que eu acho que muitos de nós faríamos no lugar dele também. Ele faz a seguinte pergunta para Meimei Oblandina. Antigamente na Terra, quando uma criança morria, a gente pensava que eles eram recolhidos à glória do céu e sem tormento do inferno. Não é isso? Os anjinhos foram para encontro de Deus. Mas aí vem a doutrina espírita e abre para a gente outras realidades. E aí ele pede para Blandina, para Meimei explicar isso. Não é assim? Ou então, quando desencarna, como somos espíritas, imediatamente o espírito toma a forma de adulto e continua a caminhada? E Blandina responde para ele. Em muitas situações, o desencarnado retoma a forma, esclareceu Blandina. Quando o espírito já alcançou elevada classe evolutiva, assumindo o comando mental de si mesmo. Adquire o poder de facilmente desprender-se das imposições da forma, superando as dificuldades da desencarnação prematura. Vocês entenderam, né? Elevada classe evolutiva. Tá igual a gente? Contudo, para a grande maioria das crianças que desencarnam, o caminho não é o mesmo. Almas ainda encarceradas no automatismo inconsciente, acham-se relativamente longe do autogoverno. Jazem conduzidas pela natureza à maneira das criancinhas no colo maternal. Não sabem desatar os laços que as aprisionam aos rígidos princípios que orientam o mundo das formas e, por isso, exigem tempo para se renovarem no justo desenvolvimento. Ou seja, ela vem relatar para a gente que os espíritos que estão chegando por desencarnes não programados no plano espiritual são resgatados pela misericórdia divina nessas colônias especializadas. Mas que a situação que eles chegam lá são situações muito complicadas e que ainda requerem a presença maternal. E por isso, no Lar da Bênção, um grupo de mulheres, de senhoras, se encarrega de embalarem e dar carinho a estes espíritos. Alguém aqui viu meu estudo sobre Maria de Nazaré? Alguém lembra de alguma coincidência? Não é isso? Então, estes espíritos que são abnegados auxiliam os menores. E relatam também que durante o sono, o desdobramento das mãezinhas que perderam seus filhos, elas são levadas para o Lar da Bênção, para encontrarem durante o sono com seus filhos, para tentar minimizar um pouco a dor da separação. A misericórdia de Deus, gente, está presente em tudo. Em tudo. Não há ninguém que não receba o auxílio. O trabalho dessa nossa irmã de Meimei junto às crianças
e a gente entende, um pouco tempo depois, que se trata de um resgate dela também, nos acalenta o coração em relação a esses espíritos. E aí eu vou fazer uma chamada para vocês, para as evangelizações nas casas espíritas. Muita gente às vezes me pergunta, falando que o filho, eu acho que ele está passando por um processo de desobsessão. Eu acho que ele anda vendo espírito. Eu acho que tem alguma coisa errada com essa criança. Vocês já ouviram falar isso? Alguns pais falam, não quero nem saber, ou leva no médico, né? Para ser diagnosticado, às vezes. Algumas questões assim. Pessoal, toda criança é médium por natureza. Toda criança, até por volta dos 7, 8 anos, em que eles estão aqui e lá. Então é natural que eles vejam espíritos. É natural. Mas não é nada para além, nem para quem. Eu não devo estimular, levar, vamos para uma reunião mediúnica, ou então ignorar, fingir que não acontece. Dizem que o dia que a educação compreender que deve-se ter uma educação espiritual, vamos compreender muito mais os processos da criança. E é tão natural essa mediunidade da criança, que na hora que ela for tornar-se adolescente, isso vai passar. Ninguém mais vai ter amiguinho invisível, ninguém mais vai sair vendo coleguinha nos quartos. Ah, Aline, pode acontecer? Pode. E aí a gente verifica os processos. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque a evangelização infantil é um lugar, geralmente na casa espírita, ela ocorre em outras religiões também. A gente sabe que tem nas igrejas evangélicas, que também tem nas católicas. Ela é de suma importância para esses espíritos que muitas vezes estão desorientados. Mas eu vou falar para vocês, 99,9% dos casos de crianças que passam por problemas espirituais está ligado aos pais, ao núcleo familiar, às famílias que o acolhem. Vocês lembram quando eu li aqui a respeito do envio de energias aos pequeninos? Existe um relato feito, e aí eu acho que foi por Haroldo que ele conta, de um casal espírita muito próximo, em que este casal, ele tinha uma filhinha, provavelmente uns 2, 3 anos, e aí a menininha foi dormir no quarto e o casal foi ver um filme na sala, e o filme era dotado de cenas muito violentas, extremamente violentas. E aí durante o filme a menininha acorda chorando, e aí a mãe vai lá, espera aí que eu vou lá acalentar para fazer ela dormir. E aí faz ela dormir, ela acorda de novo chorando, aí faz ela dormir de novo e no outro dia ela acorda. E é um casal que tinha vinculações espíritas, frequentava a casa espírita, então eles davam vazão ao que a criança falava. E a criança acorda e fala, mamãe, eu tive um sonho muito ruim, um pesadelo. E aí, mas o que aconteceu? Você consegue falar? E ela relata as cenas do filme que os pais viram, com direito a nome de personagem, exatamente. E a mãe surpreende, fala, será que ela acordou e foi para a sala e a gente não viu? Né? Será que, o que será que aconteceu? O espírito falou, gente, a criança viu através dos olhos da mãe, dos olhos, ela não estava vendo o filme. E isso para nos chamar a atenção, quando o Meimei traz, Blandina traz essas mensagens aqui, que o que a gente fala fica impregnado nas paredes, que o que a gente vê fica impregnado de energia na nossa casa, que muitas vezes quando recebemos visitas que não prezam pelas ideias mais elevadas, ou que às vezes têm um comportamento duvidoso, isso impregna a nossa casa de energia. Para quem tem uma criança, aquela história hoje, nós que somos espíritas, de falar, não, ele está dormindo, ele não está sabendo o que está acontecendo. Gente, não é assim. A criança sente a vibração. Eu não falei para vocês
Ela sente, Pedro, e como ela não tem o filtro que nós adultos temos para separar, quando a gente, por exemplo, vê um filme violento ou uma cena violenta, a gente se choca e, né, passou, virou a chave. Eles não, eles absorvem, porque eles estão expostos emocionalmente. Então vem e absorve aquilo, e muitas vezes começa o adoecimento, as crises, diagnósticos que não acha causa. É claro que muitas situações acontecem por motivo de vidas pretéritas, isso é fato, ok. Mas muitas outras acontecem das vidas dessa mesma. Não é porque ela veio com um problema do passado como se fosse um problema que comprou, né, algo de fábrica e não está funcionando direito. Não é assim. Então, que tenhamos mais consciência para recebermos estes espíritos que estão reencarnando na Terra. Para termos uma condição melhor de auxiliá-los. Porque é assim que a gente espera que Deus nos auxilie. Ele é o nosso Pai. Ele tem que ter com a gente a paciência que a gente tem com uma criança. E olha que a gente é pior que a criança. Porque a gente erra, insiste no erro, não movimenta. Não é isso? Porque eu não estou falando para anjo aqui, tô? Não, né? Então o que a gente pede perdão. Eu vou reajustar, eu vou melhorar, que a gente pede para Deus. E como pai a gente espera que Ele nos acolha, da mesma forma nós devemos acolher os nossos pequeninos. Devemos compreender. Quando eu trouxe para vocês essa narrativa da reunião mediúnica da manifestação de mãezinhas, é para dizer para vocês como hoje devemos também receber com carinho as mães atípicas, que recebem espíritos como filhos. Gente, não é fácil. Nunca foi. Ah, mas hoje virou moda, né? Não, não virou moda. Estamos passando por um processo de regeneração. Espíritos estão vindo e virão. Resgates acontecendo. E nós precisamos nos preparar emocionalmente e psicologicamente para receber essas crianças. Porque imagina vocês no plano espiritual como está. Em um dado momento, André Luiz, deixa eu me reportar aqui aonde que ele pergunta. Eu não vou achar. Mas ele pergunta para a Blandina se ela é a coordenadora, no sentido assim, você que é a chefe aqui? Você que manda no pedaço aqui, né? No lar da bênção? E ela com um sorriso singelo fala, não. Corações mais evoluídos nos coordenam. E quando ela dá essa resposta, a gente sabe que ela está se referindo a Maria de Nazaré. Um espírito tão alto, tão sublime de amor. Porque a gente não pode esquecer que na governadoria do nosso planeta tem um coração de mãe regendo. E esse coração nos acalenta, nos consola. E que os seus emissários, abaixo dela, cumprem rigorosamente o papel de acolher a todos nós. Mas em um dado momento também André pergunta para a Blandina. Deixa eu ver onde eu acho a pergunta. Não seria mais justo ouvir a conversação dos lábios da simpática Mariana, que ali se achava junto de nós em sua posição de matrona respeitável? Externei meus pensamentos perguntando com discrição à jovem, a Meimei, o porquê da grave tarefa em que se incumbia. Mas você é tão nova, né? Um espírito falando para o outro, não é engraçado, né? Você é tão nova e já está numa missão tão pesada. E aí, o semblante de Blandina retira o sorriso, ela fica constrita, mas generosa e simples, relata. Fui casada em minha última existência
e somente há 3 anos terrestres me vejo de novo na vida espiritual. Não pude acariciar um filhinho em meus sonhos recentes de mulher, mas hoje sei que preciso reeducar-me no amor de mãe, consoante os débitos que contraí no passado. Realmente sinto grande afeição pelas crianças, contudo, tenho igualmente enormes dívidas morais para com elas. Clarence olhou para André Luiz, que não fez mais pergunta, mas nós sabemos por outras obras mediúnicas, que num passado muito distante, na época das cruzadas, Meimei era casada com Arnaldo, em processos muito complicados de dominação de território, mandou queimar várias crianças em processo. Então isso para mostrar como a misericórdia divina nos alcança para que o resgate seja feito. Para a gente entender que na doutrina espírita, os nossos mentores não foram santos, não nasceram anjos. Eles foram gente como nós, espíritos como nós encarnados, que passamos por problemas, que falhamos, que muitas das vezes não sabemos o que fazer, erramos várias vezes, mas que precisamos persistir, confiar na divina providência, para que tenhamos o caminho endireitado novamente. Portanto, a mensagem de Meimei é para nós, mães, é para nós, avós, é para nós, pais, tios, padrinhos, vizinhos, professores, para nós, irmãos, para nós, avós e avós, para todos nós, porque ninguém chega aqui, gente, adulto. Ninguém cai de paraquedas na Terra já com 18 anos. Todos nós passamos por este processo. Nós precisávamos lá atrás de um colo que nos desse apoio. Eu faço para vocês um relato pessoal. No meu trabalho, eu trabalho com jovens. Eu trabalho com adultos, mas eu tenho um pequeno público com jovens. Eu não os atendo. Eles, por questões de vinculação jurídica, eles vinculam as empresas e vão para trabalhar conosco. São jovens de vulnerabilidade. Através de uma empresa, já ouviram falar da Asprom? Acho que alguns já, né? Chegam por lá ouvir assistência social ou mesmo porque fazem seus cadastros. São muito jovens. E muitas histórias de vida de jovens de 17, 18 anos, que muitos de nós não passamos e nem vamos passar na nossa vida inteira, o que esses meninos passaram e veem. Processos bem complexos de violência, abandono, né, estão aí na vida. Mas inevitavelmente, e como se fosse uma música repetitiva, cada vez que eu sento, que eu sou procurada para ouvir alguma situação que está fugindo do processo, digamos assim, em que o gestor me chama, alguém me aciona e que eu sento à frente desses jovens. São jovens onde não há a estrutura familiar. Estrutura familiar, não financeira. Representação familiar, não presença de pai ou mãe. Referência, direcionamento. Inevitavelmente, a gente chega nisso. E aí eu lembro das palavras de Blandina, falando sobre os processos de reencarne desses espíritos, que não são espíritos fáceis, porque estão passando por esses processos. Não são anjos, mas que necessitam ser acolhidos, porque senão terão a reencarnação comprometida novamente. Então, a minha mensagem que eu gostaria de deixar a respeito da vida de Meimei, da nossa mentora desta casa, dessa fraternidade que nos acolhe tanto e direciona, é para que tocasse o coração de cada um de nós. Eu não estou falando aqui para evangélicos, eu não estou falando para católicos e nem para espíritas. Eu estou falando aqui para cristãos. Quem segue entende o amor de Jesus. No início, quando eu li, vinde a mim aqueles que
que sofrem, não é isso? Não foi à toa que eu li aquela passagem. A mensagem é para que tenhamos mais carinho, respeito. Quando a gente vê uma criança de rua que bate no vidro, quando a gente vê o filho da vizinha que está chorando e que ao invés da gente fazer uma prece, a gente já se irrita e fala, esse menino não cala a boca. Não é assim? Mas que inferno desse trem. Tira esse menino, dá um jeito nesse trem aí, não é assim que a gente fala? Esse trem, essa coisa. Que a gente não contribua para essas vibrações que Blandina falava. Que o nosso sentimento seja de piedade, de compaixão e de oração para auxiliar espíritos que vieram em encarnações muito dolorosas. O meu recado também vai para os evangelizadores aqui presentes. Acolham essa missão nobre de estarem junto de almas novas aqui, mas que já são, num processo de reencarnação muitas vezes que não temos noção. Mas que aquilo que moveu Meimei e Arnaldo, e principalmente Chico, possa nos mover, que é trazer o evangelho para a vida dessas crianças. Certa vez eu perguntei para um evangelizador, você está ensinando as crianças a rezar? Parece tão óbvio, né? Ele falou, não, tem que ensinar Pai Nosso, Ave Maria, muitos não aprendem isso em casa. Nós temos que ensinar pais, padrinhos, parentes, nós temos que mostrar o caminho. É isso que a gente faz. A gente planta a semente e espera germinar. E para terminar, eu trouxe uma mensagem dela para falar com a gente na intimidade. Ela diz o seguinte: não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo a tua fé por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos, os mais desventurados, são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve. Aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje, é possível que a tempestade te amasse o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, que amanhã será outro dia. Isso é fé. É quem passou por tudo isso e trouxe essa mensagem para a gente. E eu termino com a mensagem evangélica. Bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. Deixai que venham a mim as criancinhas e não as impeçais, porque o reino dos céus é para os que se assemelham a elas. Digo-vos em verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Que Jesus possa abençoar a cada coração que aqui esteja presente. Nós agradecemos imensamente a presença de cada um de vocês que nos honraram estando aqui nessa noite. Nossos corações estão em festas, não só aqui, mas tenho certeza que no plano espiritual, pela alegria de podermos lembrar sempre, cada vez mais, desses espíritos missionários que vieram com Chico, sob a coordenação de um grande benfeitor, que foi Emmanuel, para trazer a mensagem junto a nós. Que eu tenha conseguido, para além de mim, colocar no coração de vocês um pouquinho de amor e afeto por aqueles que nos antecedem e por aqueles que nos antecederam e vão estar conosco. Muito obrigado pela presença. Jesus abençoe a cada um de vocês.